É verdade. Porque lá Sem estão violência. apenas amigos, adversários no tempo do jogo, mas são amigos profissionais que lutam pelo pão de cada dia. Que haja, portanto, querida pastora Magdaí, o máximo de entendimento. É verdade. E que o resultado do jogo seja respeitado pelas duas torcidas. Era o que vença queria o melhor. dizer neste programa de conceito, esperando, sim, agradecendo a Deus, porque as chuvas começaram a chegar. Não foi, É pastor? verdade, professor. Que beleza, a senhora orou tanto. É a resposta das orações, viu? Pois é, tantos cristãos oraram e as precipitações atmosféricas Estão a nosso favor. começam a chegar fortemente esse aí. É verdade. Louvemos a Divina Trindade. Amém, amém. É sempre um prazer falar com o professor e radialista Vilder Santos. Temos outro ouvinte no ar. É o irmão Nininho? Alô, a paz, meu A pastor. graça e a paz. Pode falar, irmão Nininho? Sempre um prazer. Pastor, eu aproveitar o texto do pastor Silvio Santos. Sim. O professor Silvio Santos, aí uma coisa que eu vejo pelo Deus da fé é a caminhão do esporte, do Sim. boxe. Aqueles homens brigam um com o outro, tiram até sangue, e quando termina a luta, vão se abraçar. É verdade. Entende? Vejo aquilo ali, eles são inimigos quando estão brigando. Quando terminam, são amigos, porque ali eles estão, ali é uma profissão. É verdade. Infelizmente, ô irmão Nininho, infelizmente as torcidas não veem dessa forma, né? Não é isso. É verdade. Aí, entende? É o que está faltando no futebol. É verdade. Entende? Porque olha, eu vejo, pastor, o próprio jogador estão ali como profissional. Isso aí. Entende? Então ali é o inferno que é o lado dele. Agora fica os torcedores tocando, deixa Jesus no coração. Entende? Brigando. Antigamente, pastora e o professor Zé Santos, e você que está nos ouvindo. Eu antigamente brigava pelo Brasil, pelo Flamengo. Não é hoje porque eu sou um homem evangélico, eu não sou, eu sou pelo Brasil, pelo Flamengo. Eu não vou mais apostar, nem brigar, nem xingar, nem ser xingado. É verdade. Mas eu amo o Flamengo, eu amo o Brasil. Entende? Eu sou flamenguista. Primeiramente, claro, eu sou de Jesus, né, claro. Mas o meu time é Flamengo. Eu também, mas então não vou apostar, nem xingar e nem ser xingado. É verdade. Entende? Aí, É saber separar as coisas. saber separar, saber amar o flamenguista, o time do Flamengo, os jogadores como a mim mesmo. Entende? E eu digo mais, eu peço oração pela minha sobrinha Giovana da Conceição. Certo. E pelo companheiro dela, Alexandre, que hoje eles estão para entrar em comunhão. Sim. Sabe? No laço Laço matrimonial. Do casamento. Aí eu estava conversando com ele fora do ar, aí ela disse, meu irmão, não se preocupe, nós vamos entrar em oração, porque é para dizer, o inimigo, pastor, que não quer que eles dois se unam. Está usando o A, B, C, eu disse eles dois, eu digo, olha, vocês têm que orar a Deus. E porque Deus, ele diz na palavra dele, aquele que é unir, que o homem não separe. É verdade. Entende, pastor? Porque se ele quer casar com ela também quer, não tem que a mãe dela, nem menino, nem fulano, nem cicano, se meter. Eles já são de maior, eu orientei como homem de Deus, eu digo, olha, você não tem que ir para um lado nem para outro, olhar para Jesus. E determinar e perguntar o que é que Deus quer de vocês dois.
E Deus vai dizer, porque Ele é Deus. É verdade. Né, pastora? É verdade. Porque quem não quer que ele identifique no civil e no religioso é o inimigo. Porque tem que haver amor, comunhão e união naquele coração. Isso mesmo. Entende? E eu peço que ajude a minha sobrinha da oração pela... Certo. Silvânia já colocou aqui. Daquele demônio chamado condição. Certo. Telepsia. Pior dia, pastor. Eu tinha uma garganta de 100. Entende? E igual o Senhor Jesus, há mais de 6 anos que eu não tomo mais. E às vezes me curou daquele demônio chamado condição, epilético. Uhum. Isso é um demônio, pastor. É isso é na Bíblia, em Marcos capítulo 9. Verdade. Entende? Aí o professor Jameson, depois eu vou telefonar para o senhor para eu pedir uma explicação ao senhor. E eu creio que o senhor vai me orientar como eu devo fazer. Porque eu vou começar com o senhor. Eu peguei o seu número com o irmão Galson Lima e eu creio que o senhor pode me orientar como eu dever agir naquilo que eu quero fazer. Porque eu sou um homem sábio, um professor, um advogado e eu vou pedir sua explicação. E eu tenho a plena certeza que Jesus vai direcionar todas as coisas da melhor forma. Você só conhece ele através do ar, como ele também conhece. Tem pastor, e eu estou morando sempre do seu ministério e peço que a senhora ore por mim, porque a luta é travada, mas a vitória é certa. É isso mesmo. Eu ainda tenho 9 visitas, eu não testifico, é certo. Mas eu vou, em nome de Jesus. Nós iremos orar hoje, direcionando para isso aí que o irmão está pedindo, certo, irmão Nino? Certo, meu amor. Jesus te abençoe. Continue orando por nós. Jesus continue abençoando a todos vocês. Deus é fiel. Ele é um Deus tão presente, é um Deus tão maravilhoso, ao qual o meu coração está muito regozijado na presença desse Deus. Pois Ele tem feito grandes coisas e por isso estou alegre, muito alegre. Por quê? Porque quem tem a Jesus tem a tudo. Quem tem a Jesus tem tudo, gente. Aí você vai dizer assim: para a senhora é muito fácil, a senhora está aí toda alegre porque as coisas estão indo perfeitamente aos seus olhos. Olha, Deus é fiel. Ouvinte no ar, boa noite, fala com quem? José Corrêa. Sim, José Corrêa, pode falar? Tudo bom, pastora? Tudo bom, sim. E você? Graças a Deus. No dia que eu não falo com a senhora, é a mesma coisa de eu ir em Roma e não ver o Papa. Seu Correia. A senhora não sabe, aquela oração que a senhora fez. Sim. A Hilário. Sim. Hilário Mediano. Eu sei, diz. Tá com problema aí, fazendo quimioterapia. Isso, você nos falou. Ele está ouvindo a senhora. Ele queria saber se a senhora, qual é a igreja que a senhora dá o culto. Sei. Aí nós queremos ir lá para cantar. Certo. É a Igreja Congregacional Vida com Cristo. Fica ali na Avenida Maranhão. Sei onde é. É próximo ao Hospital Nestor Piva. Pra cá na frente mais, né? Onde tem uma lojinha de imóveis. Onde tem uma lojinha de imóveis. É que do outro lado da esquina é o quartel, né? Porque assim, na Avenida Maranhão tem muitas igrejas, não é? Tem. Só que não é não é naquela parte onde tem muitas igrejas, que tem até igreja uma com frente à outra, não é ali. Não é. Mas pra cá. Isso. Pra cá. De todas, a nossa é a primeira. Você vai olhar para uma placa luminosa que tem. Aí tem a logomarca, é uma Bíblia com coração dentro. Eu já vi. Essa. Logo contornando o muro ali, né? Passando aquele semáforo, mais pra cá. Isso mesmo, é isso mesmo.
É isso mesmo. Pronto. Então, fica ali. O número é 420. Pronto. E os cultos são terças e quartas-feiras a partir das 19h30 e sábados e domingos a partir das 19 horas. Aí a senhora, nessa oração agora, a senhora bota pra mãe de Hilário também. A mãe de seu Hilário, não é? Seu Hilário, olha, Jesus abençoe grandemente o senhor e toda a sua família, sua mãe. Professora Dona Lúcia. Professora Dona Lúcia, a senhora está anotando aqui. Pronto. Certo? Aí, tá. Quando vocês chegarem, pode falar. Quando vocês chegarem lá, vocês se identifiquem. Pronto. Tá Certo? Aí essa oração... Caiu. Jesus continue abençoando vocês grandemente. Muito obrigada pela credibilidade que vocês têm dado a esse programa. E eu quero passar aqui para vocês a mensagem, né, de hoje. Um dos textos da mensagem de hoje será em Mateus. Mateus, capítulo 6. Sexto capítulo. Eu vou ler para vocês, certo? Do versículo 19 ao 34. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar. Deixa eu pegar aqui, porque eu não estou enxergando direito, gente. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e Ele está aqui a nos dizer o quanto Ele é presente na vida daqueles que creem. As pessoas
geralmente se angustiam, perdem seu sono, começam a se enveredar pelo caminho do pecado, se viciando na bebida, certos tipos de drogas, fazendo coisas que desagradam a Deus, se prostituindo, entre outras e outras coisas, para alcançar ou se refugiar naquilo que não conseguiu, ou alcançar aquilo que quer alcançar. Você que está aí a me ouvir, preste bem atenção no que Deus tem a nos falar nesta noite. Certo. Ouvinte no ar é Dona Maria Distância. Era mesmo. Sempre é um prazer falar com a senhora. Eu com a senhora. Como eu fico alegre. Já tem um tempo que a senhora não liga, não é? Há um tempinho que eu não estou ligando. Isso, mas está ligado no nosso programa. Eu viajei. Ah, mas eu não esqueci da senhora não, viu? A gente continua orando pela senhora. Minha filha me disse que a senhora falava sempre no meu nome. É isso. O Jair também falou, né? Aham. Meu nome. Eu saí mais desse jeito escutando. Tá Certo. bom? Eu não posso perder a palavra de uma pessoa tão sabida, que tem tanta sabedoria, Amém. tanta inspiração do Divino Espírito Santo. Amém, Dona Maria. Eu preciso estar sempre ouvindo o que fala a minha pastora, né? Amém. Quando é que vem questão? Olha, é daquela forma, eu sempre faço as coisas na dependência do Senhor. Se dependesse de mim, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já teria aí, já estava aí. Já estava aí. Mas vamos ver o que é que Jesus vai fazer, e eu tenho certeza que vai chegar o momento certo da gente se conhecer. Tá bom. Tá certo? Aí eu digo à senhora, e quando a senhora vai vir aqui também em Aracaju? Ai, pastor, é um pouco difícil, porque é de noite, né? Eu sei. Aí eu me deslocar daqui Eu para sei. Aracaju à noite. Eu sei. Mas a senhora pode vir pelo dia, a gente se conhecer pelo dia mesmo. Viu? Então tá certo. Tá bem. Mas Sempre é na um hora que prazer eu falar com a chegar senhora. Lá na igreja, pelo dia a senhora está. Oi? A hora que eu chegar aí em Aracaju, pelo dia, a senhora está. Olha, Na igreja. a senhora depois, não desliga o telefone não. Aí a Silvânia vai passar o número do meu celular para a Tá senhora, bom. certo? Certo, Tá certo? tá certo. Aí quando a senhora vier aqui, a senhora liga para mim. Tá certo. Tá certo, Dona Maria? Eu vou aí bem próximo. Talvez na mesma rua. Tá certo. Tá bom. Viu? A senhora tá no meu coração, viu? Deus fique com a senhora. Amém. E o Espírito Santo me ilumine. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por essa palavra de bênção sobre a minha vida, viu, Dona Maria? Amém. Deus- Jesus continue abençoando a senhora e toda a sua família. Amém. Tá bom? Tá bom. Uma boa noite. Deus é fiel, é poderoso, é aquele Deus, como é bom, não é? Eu fico muito feliz de saber que vocês, ouvintes do programa Palavra da Resposta, têm esse carinho pelo nosso programa, por mim, pastora Magdail. A recíproca é verdadeira, eu tenho o mesmo carinho por vocês. Que Jesus continue a vos abençoar mais e mais. O que eu quero para todos vocês é que vocês cresçam muito, muitíssimo na presença do Senhor. E cada um naquilo que Deus determinou. Eu não posso dizer cada um naquilo que idealiza, porque nem sempre os nossos ideais estão dentro do centro da vontade de Deus. Se tiver, Deus irá permitir acontecer. Se não tiver, é porque Ele tem coisas maiores a fazer. Portanto, não vamos ficar frustrados quando as coisas elas não acontecem em nossas vidas como não queremos. Como queremos, quando elas não acontecem. Deus, Ele sabe o perfeito. Deus, Ele é aquele Deus maravilhoso, ao qual Ele sabe
onde quer chegar. Ele sabe o que quer. É um Deus perfeito. E é este Deus que eu estou aqui regozijando-me, porque Ele é tão bom, que Ele nos reservou esses momentos com Ele, para que Ele possa operar grandemente naquilo que Ele reservou para nos abençoar. Vamos ouvir um louvor aqui, em nome de Jesus, e quando eu voltar, aí eu vou voltar para pregar de vez a mensagem de hoje, amém? Você que há muito tempo espera por um milagre, abra suas mãos e receba agora, em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu
mudança que eu preciso, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Estamos apresentando Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Palavra da Resposta, programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe, 3234-3232. Direção, pastora Magdail Torres. E você pode também acessar o blog da igreja, hein? www.palavradarresposta.blogspot.com www.palavradarresposta.blogspot.com. Liga pra cá, 3234-3232, é o telefone da Rádio Jornal AM 540. Jornal AM, direção-geral Augusto Júnior. Alô, alô, pastora Magdail Torres. Alô, Ivan Tavares, Deus é fiel. Estamos de volta com o programa Palavra da Resposta. São exatamente 22 horas e 50 minutos. Vocês que estão aí a nos ouvir e têm sido abençoados por Jesus, através deste programa, porque a pastora Magdail Torres é homem igual a você aí que está me ouvindo. Sou pó, sou cinza, como me ensina o nosso irmão Abraão, ali na palavra do Senhor. Nada posso. Mas o Deus que está em mim através do seu Espírito Santo é que tem feito todo este operar, é que tem feito todo este mover dentro de você. E Deus, Ele quando quer operar, ninguém pode impedir. Ele é um Deus que opera de uma forma tão profunda e tão maravilhosa, Ele é tão vivo, mas as pessoas muitas vezes não enxergam a Deus. Mesmo quando dizem que confiam em Deus e que servem a Deus. Eu sou uma pessoa que sou acostumada a vivenciar milagres, Deus operar em minha vida. Eu tenho visto e tenho vivenciado isto. Eu tenho lido a palavra do Senhor e tenho visto que este Deus que estou aqui a falar a você é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Em nada Ele mudou. Mas para que você sinta o poder de Deus e a presença dEle na sua vida e contemple a ação dEle a teu favor, você precisa ter compromisso com esse Deus. E compromisso com Deus são poucos aqueles que querem. E geralmente os que não querem, querem apagar aqueles que querem compromisso com Deus. Eu não faço, comigo não acontece isso, não pode acontecer com você. Deus é fiel. Ouvintes da palavra do Senhor, irmãos em Cristo, eu estou aqui para dizer a vocês que eu, pastor Magdail Torres, da Igreja Congregacional Vida com Cristo, eu sempre fui uma serva e sou, sempre temi
sempre temi a este Deus e sempre me esforcei para levar a minha vida no centro da vontade do Todo-Poderoso. E eu estou aqui para responder a algumas pessoas que têm nos indagado. E teve alguém que acabou de ligar agora, dizendo que queria saber a verdade. A verdade sobre o quê? Sobre quem está financiando o nosso programa. Preste bem atenção, todos vocês. Olha, primeiramente está de prova aqui o Todo-Poderoso, que é Jesus. Outra coisa, eu não vivo na mentira, eu vivo dentro da verdade do Senhor. Eu sou uma serva fiel a Deus, tenho um compromisso com Deus. Quem me conhece sabe disso, e até quem não me conhece, basta ouvir. Eu abri minha boca e você sentiu o grande operar do Espírito Santo. Então daí já tira e já deixa bem claro que eu sou uma pessoa direcionada por Deus. O que fala por mim é aquele que está em minha frente. Mas aí perguntaram aqui, eu quero a verdade, eu não quero mentira, eu quero saber, afinal, quem é que está patrocinando, quem é que está pagando esse programa? Bom, para vocês que estão aí a nos ouvir, eu sei que a maioria ama este programa e respeita a credibilidade que este programa tem. E para vocês que estão aí a ouvir, estão sendo abençoados, eu tenho a plena certeza que não importa de onde está vindo. O importante é que eu sei que Deus está operando grandemente na minha vida. Mas eu vou responder aqui, olha. Não, vocês nunca viram a Igreja Congregacional Vida com Cristo, através da pessoa da pastora Magdail Torres, fazer campanha alguma aqui, pedindo dinheiro a ninguém para sustentar esse programa. Outra coisa, estão querendo saber se é o vereador Valdir que tem patrocinado aqui o nosso programa. Deixo bem claro, na pessoa também aqui do nosso diretor, senhor Augusto Júnior, de que o contrato aqui que foi feito na Rádio Jornal AM 540 foi da Igreja Congregacional Vida com Cristo, através da pessoa da pastora Magdail Torres. O contrato é nosso. O vereador Valdir não tem nada a ver com isso. Quero deixar bem claro para vocês. Olha, eu agradeço ao Senhor Jesus pela vida do vereador Valdir, pelo que ele fez. O que foi que ele fez? Ele me deu a oportunidade, a Igreja Congregacional Vida com Cristo, através da pessoa da pastora Magdail Torres, a estar com ele aqui todos os dias do programa. Na época era Tribuna Cristã, sim, era o programa do vereador Valdir. Agradeço, sou uma pessoa grata, ele sabe disso, e Deus irá compensar ele grandemente. Agora, vinha para aqui, para o estúdio, junto com o vereador. Muitas vezes eu levava o programa, mas nunca ganhei nada do vereador, nada financeiramente falando. Tudo que eu fiz por amor à obra do Senhor Jesus. Eu nunca ganhei nem 10 reais, nada. E estou falando isso aqui, não é cobrando nada do vereador não, porque o que eu faço para Deus. Eu não faço nada para ninguém pensando em ganhar alguma coisa. Porque vocês aí que estão me ouvindo, vocês que já vêm nos acompanhando, já deu para perceber a diferença. De que eu quero estar fora desse bolo aí. Eu sou serva de Deus, eu temo a Deus, sou uma pessoa direcionada por Deus. Eu não estou aqui atrás de dinheiro de ninguém, eu não estou pedindo aqui dinheiro a ninguém. O nosso programa, vocês podem perceber, nós não fazemos propaganda de nada. E nem pedimos dinheiro a nenhum de vocês. Nunca vocês viram. Nunca. Então eu quero deixar bem claro. O vereador Valdir Santos, ele não está financiando nada aqui. Nem ele, nem ninguém. Nem ele, nem ninguém. Quem está aqui, quem é o empresário, eu sempre digo, eu tenho um empresário forte. É aquele que está em minha frente. A nossa igreja, Igreja Congregacional Vida com Cristo,
sabe da história, os membros desta igreja, de que a nossa igreja já é acostumada a viver pela fé. Nós vivemos através dos desafios de fé que Jesus nos direciona a fazer, e em tudo que Jesus me ordenou a fazer, Ele sempre se responsabilizou. Sempre, sempre. Eu estou aqui falando essas coisas na simplicidade do Senhor, mas eu estou defendendo esse Deus que está comigo. Eu estou defendendo aqui o nome de Jesus. Eu estou defendendo aqui o nome da minha igreja. E eu estou me defendendo de que o vereador Valdir Santos, ele não arca com nada aqui. Nem ele, nem ninguém. Essa é a verdade. Agora, se você está duvidando, procure aqui o nosso diretor. Procure aqui o nosso diretor. E crendo ou não, problema. Sabe o que acontece? Acontece que muita gente diz que crê. De boca para fora. Da boca para fora é muito simples. Agora, você assumir um programa como esse, que não é barato, você assumir sem ter a condição financeira, e você estar ali a buscar a face de Deus na responsabilidade daquilo que Ele te ordenou a fazer, é isso que eu tenho feito. Ele mandou que eu fechasse aqui o contrato com a rádio, eu fui e fechei. Pela fé, vocês que estão aí a me ouvir, é pela fé. A pastora Magdail Torres vive pela fé. Agora, a fé não é eu ter fechado o contrato e aí agora eu vou sair pedindo a um e a outro para que, sustente aí, olha, porque o programa é muito caro e eu preciso de mantenedores. Não é assim. A fé remove montanhas e os milagres acontecem. E Deus, Ele desenrola o milagre dele como Ele quer. Como Ele quer. Então eu quero deixar bem claro para você. Quem tem mantido aqui esse programa é Jesus. Puro. 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 E isso não é arrogância não. Isso não é exaltação não. Isso é viver pela fé. Por quê? Por que isso? Porque eu sou uma serva de Deus, que eu confio no meu Deus, e se eu confio nele, eu peço o que eu preciso a Ele. Eu não vou pedir ao homem. Ele move as águas, através de quem Ele quer, através de minha vida, através da vida de quem Ele quiser. Mas esse programa aqui tem sido mantido tão somente por Jesus. É Ele. Ele é o dono deste lugar. Temos ouvinte no ar? Alô? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu tenho testificado dessa fé e por isso que vocês têm sido abençoados pelo Senhor Jesus através da minha vida, como eu também tenho sido abençoado através da vida de vocês. Que eu creio em um Deus e tenho visto isso em minha vida. É um Deus que faz toda a diferença. Mas para isso, amados, tem que ter compromisso. Tem que honrar o nome deste Deus. Ouvinte no ar, boa noite, fala com quem? Com Maria José, distância. Maria José de? Distância, Dona Maria. Pode falar, Dona Maria. Dona pastora Magdail. Oi. A senhora sabe que o inimigo tem poderes, né? Então eles estão querendo. Isso. Eles estão querendo tirar a senhora da concentração. Da palavra de Jesus, para agora dar a resposta a ele, pensa que não, que o seu contrato com o diretor da rádio, só a Deus e a senhora passou. É verdade. Então, pronto. É verdade. A palavra é melhor, deixa ele ler a peça, para poder saber. É verdade. Tá bom? Tá bom, Dona Maria. Obrigada pelo apoio. Jesus continue abençoando. Amém, amém. Ouvinte no ar, boa noite. Fala com quem? Graça e a paz, irmão Nininho. Pode falar, irmão Nininho. Minha querida, eu digo uma coisa assim, ó. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, quem comigo numa junta espalha. É verdade. E eu digo uma coisa à senhora. A senhora não tem que justificar que
se justificar para menino, nem para A, nem para B, nem para C. Só Amém. tem que se justificar para o Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus te conhece, minha filha, Deus te sonda. E eu tenho, até vai me ler aí agora, em nome de Jesus. Isaías 54. Isaías 54. 17, e vai dar uma resposta a essa criatura que nós estamos orando por ele ou ela, que eu não sei quem é, que a pessoa não se identifica porque a pessoa deve. Certo, irmão Neninho. Pastora, aí ela vai ler Isaías 54, Certo. 17, Estou procurando aqui, viu, para ler. em nome de Jesus. Deus é fiel. Irmão Neninho, nós procuramos trabalhar com honestidade. Isso, é isso que dá cerrado, o inimigo não se agrada. Isso, E fazendo- nós não temos que ir contra o inimigo na nossa vida. Fazendo a vontade do Senhor Jesus. Grande tem sido os levantes, mas muito maiores têm sido as vitórias que Jesus tem me dado. E em certos momentos a gente assim fica muito triste, né, de ver tudo isso aí, mas eu sei que Brincadeira, mas o Senhor Jesus disse sobre subir. Antes de ressuscitar, olha, no mundo vocês vão ter aflições, Aham. mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo e vocês comigo vencerão. Amém. Amém. Entende? Eu quero deixar Isaías 54, 17, essa criatura. Eu vou ler agora. Posso? Pode, em nome de Jesus. Isaías 54, versículo 17, né? Sim. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém, irmão Neninho, tremendo. Ouvinte no ar, boa noite, fala com quem? Gilton, Pode falar, seu Gilton. pastor, eu quero falar, estou ligando para parabenizar a senhora pelo programa. Amém. E estranha essa preocupação, que essa pessoa só fala mensagem, ligou, quem está bancando o programa, não importa, verdade. né? A senhora ou qualquer empresário, não importa. O importante é que o programa é importante, entendeu? Só traz benefício para a gente, para quem está ouvindo, né? Pronto. É isso aí. Eu vejo as coisas dessa forma. O que importa é o quanto nós estamos sendo abençoados, não é isso? É claro, pastor, aí a senhora não pede nada, se pedir está normal, porque tem uma igreja aqui no Congresso que ajuda o programa, o que tem? Normal, é melhor estar contribuindo do que estar na rua bebendo e fazendo coisa errada, não tem nada a ver. Um programa. Meu irmão, e se fosse, eu não negaria a ninguém não, porque eu vivo na verdade. Então aqui não tem esse negócio não de viver na espreita, nem mentindo não. Aqui é tudo às claras. Eu sou serva de Deus. Não seria nem crime, pastor. Não seria crime, isso aí beneficia muita gente, entendeu? Realmente quem gosta, né? Quem é semente do Senhor, fica muito feliz com esse programa. É verdade, isso mesmo. A paz, fique com Deus. Pastor. Amém, amém, meu irmão. Jesus te abençoe mais e mais. Temos ouvinte no ar, boa noite, falo com quem? A paz do Senhor abençoado. A graça e a paz. É Vasco aqui da Veneza, tudo bem, Pode né? falar, tudo bem. Graças a Deus. A senhora, pastora, mantém a postura da senhora, que a senhora está tendo, que Deus está na frente da senhora, Deus é fiel. Amém. E para resumir esses assuntos, quando ligarem tocando esse assunto, a senhora pede para não tocar mais nesse assunto, porque Deus é fiel com a senhora, com todos. E a palavra que o menino leu aí, que a senhora, menino deu, a senhora resume tudo. Verdade. Pastora, Verdade. eu só queria pedir um hino à senhora, um louvor, a senhora pode Certo. passar isso? Eu Faço. queria pedir sabor de mel, aquela música sabor de mel, Pronto, louvor. sabor de mel. Isso, eu vou ficar aguardando, Certo. viu? Deus abençoe a senhora e a ao todos o Senhor programa também. aí, viu? Amém, amém. Tchau, amém. abençoada. Paz do Tchau, Senhor. a graça e a paz. Eu só respondi, gente, como vocês viram eu responder, porque a pessoa que ligou queria que eu desse a resposta, então por isso que eu respondi. Mas aconteceu isso, não é a primeira vez, e da outra vez eu tirei por menos, ficou por isso mesmo, mas agora eu respondi, certo? Mas vamos para o que interessa, que é o que Deus reservou de bênção para cada um de nós nessa noite abençoada.
o quanto o Senhor, Ele é perfeito. E quando nós fazemos a vontade de Deus, realmente incomoda as trevas. E não aceitaram a Jesus perfeito do jeito que ele era, imagine a mim, homem falho como sou. Olha, voltando aqui a Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu já li para vocês do 19 ao 34. Vou passar agora para vocês o 21, versículo 21 do capítulo 6, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Onde está o teu tesouro? Aí é onde estará direcionado o seu coração. Deus, Ele é poderoso, forte e fiel. E nesta passagem Ele deixa bem claro da preocupação nossa, nós que somos homens, a nossa preocupação que temos dia a dia após dia, de querermos o nosso sustento, seja no vestuário, seja na alimentação. Dia após dia nos preocupamos quando não contemplamos as coisas em nossas mãos. Deus é tão profundo no que Ele faz. Preste bem atenção com o que o Senhor tem a nos falar hoje aqui. É normal, nós como homem que somos, é muito normal, é natural você se preocupar. Estou apertado, tenho muitas dívidas para pagar e eu sei que não vai dar para arcar com tudo isso. No mês, no outro mês, continuo apertado, sei que não vai dar mais uma vez para pagar todas as minhas dívidas. Passou-se outro mês, as dívidas aumentaram, você está mais apertado, e aí você começa a ficar muito mais inquieto. Por quê? Porque as dívidas estão crescendo, igual uma bola de neve, você nada está vendo. E onde está o meu Deus? Preste bem atenção. Mês após mês, você quer ver a sua melhora, a melhoria de tudo. E você diz que serve a Deus, e você indaga-o: Senhor, e por que até agora o Senhor não desceu com a sua providência para dar o escape ao teu servo, à tua serva? Deus sabe como operar. E Ele diz na palavra dele que tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor diz na palavra dele também: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amados ouvintes da palavra do Senhor, irmãos em Cristo, a prova está no centro. E se a prova está no centro, é igual uma tempestade. A tempestade, quando ela chega forte, ela deu o aviso. E só vai aumentando. O mar, ele está bravio. Mas antes dele ficar tão bravio como está, ele já dava sinais. Nada acontece de uma hora para outra. Preste bem atenção ao que o Espírito está a nos falar nesta noite. Deus é fiel. E Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, que amam a Deus. Olha, Derestobri cantui, Alaioro sobre cantui, Uide santo brastai, Alaioro brostobre cantui, Arsubiar de quebaraçou, Andarelo sobre cantarai. Deus está aqui para vos dizer que grande é o operar dele, mas para contemplardes o quão grande poder ele tem para reverter toda esta situação.
Eu citei aqui na tua vida financeira. Você aí com a tua vida sentimental. Você aí com a tua vida familiar. Você aí no teu trabalho, a prova que você está a passar. Olha, este Deus é o Deus que reverte todo o quadro. Doro sobre cantori brastofai, andere sou rebrecou bastafai. Deus, você acha que Ele não sabe o que está a acontecer contigo? Você acha que Ele não sabe o que passa em teu coração? Ele está a nos falar hoje aqui: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por que quanta labastá? E por que tanta preocupação? Se Deus tem cuidado das aves, se Deus tem cuidado dos lírios, quem é maior? Você? Eu? Nós? Ou as aves? As aves do céu? Ou as aves? As aves no seu dia a dia, que não guardam seu alimento em celeiros, como diz a palavra do Senhor, mas se alimentam todos os dias. Porque quem é que a sustenta? O Senhor Deus. E os lírios, diz o Senhor, nem Salomão em toda a sua glória pode se vestir como os lírios. E Deus não fez? Por que tanta preocupação? Por que tanto se angustiar? Por que pensar no que está por vir? Se eu sou Deus do porvir, e isto pertence a mim, a vós pertence. Buscai a face do Senhor de todo o seu entendimento, com todo o amor que você tem para dá-lo. Entregai ao Senhor todo o seu sofrimento, depositai a sua confiança nas mãos do Todo-Poderoso, porque Ele sabe o que está a fazer. Ele vai reverter todo este quadro. Ele vai mostrar a você que Ele é o Deus do impossível. Mas você tem que aquietar o seu coração. Aquietai o vosso coração e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos na certeza de que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Olha, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o teu tesouro? É onde você está direcionando o seu coração. O seu coração está sendo direcionado pelas coisas de Deus ou pelas coisas do diabo? Você está vivendo por vista ou você está vivendo pela fé? Quem vive por vista tropeça e cai. Quem vive por vista não crê que Deus é o Deus que faz. Jesus aqui nesta passagem, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus e agrada a Deus, ou você serve ao diabo e agrada ao diabo. Deus está aqui para nos dizer que tudo é muito perfeito quando depositamos a nossa confiança no Todo-Poderoso. Olha, Deus está aqui para te falar de que por maior que seja a provação que você está a passar, não desanimes. Ele venceu o mundo, e como prova disso, Ele está dizendo a nós que nós também podemos vencê-lo. Este mundo que jaz no maligno, este mundo que nele tereis aflições, este mundo ao qual o inimigo tem agido de uma maneira terrível, mas aqueles que
deposita a sua confiança no Senhor e coloca a sua vida no direcionamento do Todo-Poderoso, Deus dará escapes, Deus operará os seus milagres, Deus fará as suas maravilhas acontecer, porque Ele continua a ser o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Jesus está aqui para te dizer: não se desespere, não haja desta forma. Para tudo há um jeito, e o jeito só quem pode dar é Jesus, mas para Ele dar este jeito, você tem que entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Você que não aceitou ainda Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, aceite-o agora. Primeiro passo que nós temos que dar é colocarmos a Jesus como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida. Aquele ao qual chegamos a Deus tão somente por intermédio dele, Cristo Jesus. Você quer aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Você já abriu a sua boca e já confessou, dizendo que: Jesus, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Você aceita? Você quer aceitar? Então vamos aceitar agora, em nome de Jesus. Você vai abrir a sua boca e vai dizer assim: Jesus, eu te aceito como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Porque em tudo que eu tenho lutado, tanto que eu tenho feito, eu não tenho conseguido êxito nenhum. Ah, Senhor amado, eu tenho estado tão angustiado. A minha vida tem sido uma frustração. Eu tenho andado tão triste porque não tenho visto a vitória chegar em minha vida. Mas hoje, aqui, através deste programa, você está abrindo sua boca, está falando que aceita a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então você agora está dizendo que em seu coração, que em sua vida, que em seu lar, adentra agora as portas Jesus Cristo, aquele ao qual você abriu as portas. Deus é fiel, Deus é perfeito. Em tua vida agora está adentrando a vitória. Em tua vida agora está adentrando a paz do Senhor. Em tua vida agora está adentrando a graça do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, diz a palavra dele, é a vitobastai, é a vontade dele sobre as nossas vidas. Deus está aqui para te dizer: você que aceitou Jesus, que maravilha. Agora preste bem atenção nesta palavra. Esta palavra que é palavra de renovo, esta palavra que é palavra de salvação, esta palavra que é palavra que ressuscita os mortos, é palavra que nos dá todo o direcionamento de como devemos astobrecanto e de como devemos direcionar a nossa vida. Esta palavra nos dá forças para podermos prosseguir. Jesus está aqui. Jesus estar aqui, Jesus estar aí. Você está sentindo a presença dele. Você sabe que é ele que está falando com você. Não é a pastora Magdail Torres. É o Espírito que está em mim. Conhece as tuas necessidades, sabe dos teus desejos. Deus é fiel. Deus é fiel. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco. Mateus capítulo 16, versículo a partir do 22. E fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. É um fantasma. E gritaram com medo. Oh, Rabá, sobrecanto e darrai. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. O que é que Jesus está dizendo aqui para você? O que é que Jesus está dizendo aqui para nós? Nesta outra passagem de Marcos, olha, deixa Deus operar.
O barco estava ali, dentro do barco os discípulos. Deus não se encontrava ali com eles. Deus estava ali fora do barco, mas como Ele diz em sua palavra, que Ele está no controle de tudo. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. O barco ali, as ondas muito fortes, capaz de naufragar, abrasto brecanto. E Deus não se encontrava com eles ali naquele barco grande. Grande estava sendo ali o medo. Você já parou para pensar no medo que estava assolando ali os discípulos que se encontravam naquele barco? E olhavam ali no momento daquela prova e não viam Jesus ali com eles? Você que está aí a me ouvir, você está dentro deste barco, preste atenção ao que o Espírito Santo fala ao teu coração. Você está aí neste barco e você olha para um lado e olha para outro e está a contemplar o quê? As ondas muito fortes açoitarem este barco e o vento ao contrário, e você olha e você não contempla o teu Deus contigo neste barco. Jesus está dizendo a você que nesta luta que você está a passar, neste deserto, nesta tribulação, nesta provação, dentro deste barco você olha assim e você se sente só. Você olha assim e você não contempla o teu Deus contigo. Oh, rebrecombra, subrecanto e dalabastai. E aí você vê o quê? Você vê as ondas açoitando este barco, as coisas piorando cada vez mais. Você contempla o vento contrário. O que Deus te falou, o que Deus te prometeu. Onde está o meu Deus? A promessa não foi essa. Oh, meu Senhor, como é que permites acontecer isto comigo? Andorrebe sobre cantuda labastar. Você que está aí a me ouvir, ah, Senhor, eu fiz tantos planos, eu lutei tanto para conseguir o que consegui, e agora estou vendo tudo indo de águas abaixo. Erebre combri sobranto, rebreianto brestafai. Ai, eu te digo assim, canto de mistério. Arrabrasto precho derebre cantorabastiar. Deixa Deus operar, deixa Deus fazer o que Ele quer, deixa Ele te conduzir para a vitória que Ele determinou a ti. Deus te disse que iria te dar vitória, mas Ele não te disse como esta vitória chegar até você. Não tente pensar por Deus, não tente fazer planos. Por quê? Porque o que Deus reservou para você são coisas grandes e maravilhosas. Por que foi que os discípulos se assustaram quando vencer grosso sobrecanto e vendo? Oh! E os discípulos no 26, versículo 26 do capítulo 6. E os discípulos vendo a Jesus ali, mas eles não sabiam que era Jesus. Vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se grandemente, dizendo assim: é um fantasma! E começaram a gritar. Ah! Já pensaram que quadro? Os discípulos que andavam ombro a ombro com Jesus, com medo de fantasma. Eles não souberam, eles não tiveram discernimento para saber de que cabaçou berraciar, de que quem estava ali andando sobre o mar era o seu Deus. Andou rebre sobre canto, andaré sobre canto e da pai. Muitas vezes Deus está a fazer coisas grandes e perfeitas em nossas vidas, e nós não temos discernimento de saber se é Deus que está a fazer ou não. Presta atenção. Olando-lo sobre pai. Como eu hei de saber, pastora Magdail? Como eu hei de ter discernimento de saber se é Deus ou não?
Jesus, desde o princípio do programa de hoje, que Ele vem dizendo a cada um de nós: aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Quando o homem está com o coração ansioso e aflito, ele perde a visão. Andele sobre canto e daí. Como assim? Em Mateus, capítulo 6, ande sobre pai de cor, versículo 22, diz que a candeia do corpo, do nosso corpo, são os olhos. Como assim? Ei, assá, pai. A candeia de nosso corpo são os olhos. Como é perfeito. Como é perfeito contemplar a perfeição daquele que vos criou. A questão é que o meu povo anda tão temeroso. O meu povo anda com a fé tão em baixa. Muitos dizem que creem em minha palavra. Mas sabe o que acontece? Na primeira prova que acontece, a fé desaparece. Porque a fé só é fé com as obras. E as obras sem a fé, ela é morta. Há uma junção. Meu povo precisa unir a fé à ação. O que aconteceu? Os discípulos estavam ali. E quando olharam aquele barco sendo açoitado pelas ondas e o vento vindo contrário, e contemplaram que o seu Deus não estava com eles naquele barco, disseram assim: agora eu me acabo. Agora é o nosso fim. Onde está o nosso Deus? Ele não está aqui. O teu Deus está no controle de tudo. E como é que eu posso te provar que estou no controle de todas as coisas? Preste atenção. Eu sei o que há dentro do teu coração. Contemplo os seus medos, temores e tremores. Mas, apesar de tudo isso, eu já venho operando grandemente em sua vida. E qual motivo tu tens de duvidar do que eu sou capaz de fazer para a vitória te entregar? Diz este Deus que fala com você. Eresto vento rebrequeixoi, andalai de sobrecanto e dalai, e de faço. Pastai. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Mas, quando eles pensavam que ali era o seu fim, ou o fim deles, estava ali o Senhor a direcionar-se ao barco, andando sobre as águas, andando sobre o mar. Oh, de Pai, já operando o seu grande milagre. E eles, a contemplarem este grande milagre, eles tiveram medo. Oh Deus, te canto e dalai. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram. Eles nem falaram, eles gritaram. Já pensou aqueles homens gritando? E com medo. Com medo, porque estavam ali a se confundirem. Se confundirem com aquilo que não poderiam imaginar do que o seu Deus era capaz de fazer. Porque o que aconteceu? Eles estavam a limitar o poder de Deus. Um Deus que já tinha operado tantos milagres e eles tinham contemplado. Andelô sobre canto e este Deus que agora estava ali para os socorrer. E eles,
ao invés de poder imaginar que era Jesus que estava andando sobre as águas do mar, eles disseram: é mais fácil acreditar no fantasma. Um fantasma? O que é um fantasma? É algo que assusta. É algo que não se vê. Fantasma é tudo o que você não queria ver. Traz um medo enorme. Preste atenção. Dorianto vi sobre cobraça, derero sobre yanto fácil. Por que limitam o poder de Deus? Por que querer pensar por este Deus? Por quê? O vento era contrário. Contrário a quê? Não foi isso que Deus me falou, e não foi isso que Deus me prometeu, pastora. Deus me fez uma promessa. E o que eu tenho visto é o meu lar totalmente destruído. Tiro totalmente. Tiro destruído. O que você não entende é que Deus está trabalhando. O barco parecia que estava afundando quando Jesus estava dali, a observar todo o mover, a permitir e a contemplar a infidelidade dos seus discípulos, que não tiveram a autoridade de mandarem as águas do mar acalmarem. Deus está aqui para te dizer o quão Ele é poderoso e o quão grande é este Deus que fala com você. Não diga que é impossível Deus reverter este quadro, porque aquele Deus que andou sobre as águas do mar é o mesmo Deus que vai te tirar deste naufrágio. Andelo sobre e canto daí. Você está dizendo assim: o barco deles estava prestes a afundar e o meu já afundou. Torre sobre canto e daí. Em uma das passagens ali do nosso irmão Paulo, uma das viagens que ele fez, o barco afundou. O barco afundou. Mas sabe o que aconteceu? Por causa de Paulo, todos que estavam com ele foram salvos. Porque Deus era com Paulo. Então, ainda que você abra sua boca e diga que o seu barco já naufragou, já afundou, mesmo assim, o Deus que eu estou a te falar, Ele é o Senhor. Ele é o Deus que está no centro de todas as coisas e que tem o controle de tudo em suas mãos. Este Deus, Ele tem o poder de fazer este vento contrário que está vindo contra você tornar-se num leve vento que trará vai, aquela fresca, aquela vantagem de descansar um pouco, porque chegou um sono tão gostoso. Deus faz tudo isso. Só que aqui Ele está falando para você, para mim, para nós, que este vento contrário, você disse que não foi o que Deus permitiu, mas Deus, Ele não disse a você. Ele disse a você que ia te entregar a vitória, mas Ele, em momento algum, Ele disse a você como Ele ia fazer para te entregar essa vitória. Você que está confundindo as coisas. Deus, Ele é soberano. Ele, por mais que chegue e fale para você, Ele não vai contar toda a história. Não. Ele não opera assim. A soberania dele faz com que Ele fale somente o necessário para nós. Já pensou se Ele dissesse a você o que você, eu e nós iríamos passar na prova que estamos passando? Nós estaríamos correndo com muito mais medo do que estaria por vir. Deus é sábio e está no controle de tudo. E Ele está a te dizer que as ondas estão açoitando o seu barco e o vento está contrário, mas Ele está no controle. Os discípulos olharam e viram que Jesus não estava dentro do barco. O que importa? Você olha e diz: Deus não está comigo. Como? Ele não pode estar com você se Ele contempla tudo.
Se Ele é quem faz todas as coisas, se tudo é para a glória de Deus, Deus está a te responder hoje aqui. Ele está hoje aqui a te dizer que você aqui precisa confiar mais nele. Você precisa pedir a Ele para que Ele venha desembaçar os teus olhos. Por quê? Andoro sobre que soedere cantu da rai. Porque a candeia do corpo são os olhos. E para o teu corpo ter luz, os teus olhos têm que estar saudáveis. E estes olhos que Jesus está falando é a fé. A fé remove montanhas. A fé faz que o homem enxergue até aquilo que ele não está enxergando, na confiança de que eu sirvo ao Deus, que hoje eu posso não ver aquilo que Ele me prometeu, mas eu tenho a plena certeza que o meu Deus nunca falhou nem há de falhar. Eu sei que o meu Redentor vive e viverá para todo sempre, porque Ele é um Deus que faz. Ainda que o homem seja infiel, permanecerá Ele sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus nos ama, Deus está no controle de todas as coisas. Como você pode abrir a sua boca e murmurar contra este Deus? Reclamar de quê? Do perfeito que Ele tem feito, do operar dEle que tem sido maravilhoso. Ele tem te dado livramentos, um após outro, em tudo Ele tem sido muito justo. Nós é que temos procedido muitas vezes impiamente com este Deus, com injustiça diante deste Deus. Ele estava fora do barco, mas veio ali, andando sobre as águas do mar, com a Toblai Sibiar, com toda a sua soberania, mostrando que era o dono da situação, e que chegou ali, os seus servos, os discípulos, não o conheceram, e tiveram medo e disseram: fantasma! E começaram a gritar. Sabe por quê? Porque eles estavam atordoados com a situação que estavam ali a contemplar. Eles não estavam ali sendo direcionados pela fé, mas estavam se deixando levar pela situação que o barco deles se encontrava. Você não pode deixar a Willow sobre a Rai, esta prova que você está a passar, esta prova que você está a passar, ela não pode atordoar o seu coração, ela não pode embaraçar a você, nem embaçar a tua visão. Esta prova, ela não é maior do que este Deus. Deus está andando sobre as águas do mar. Deus está dizendo a você que está no controle de tudo em sua vida, mas você precisa parar para começar a levar a tua vida pela fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas isso é tão lindo. Quando eu pergunto lá em nossa igreja, igreja, o que é a fé? Quando eu estou pregando lá, igreja, o que é fé? É tão lindo, amados ouvintes da palavra do Senhor, irmãos em Cristo, a igreja toda torna-se uma só voz e dizem assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Falam assim maravilhosamente, falam tão lindo, minhas ovelhas. Aí depois, eles tudo empolgado, né? Ficam tudo empolgado. Eu digo bem assim: sim, falando é perfeito, mas vocês têm colocado esta fé em prática em suas vidas? Eu pergunto hoje aqui a vocês: vocês têm posto esta fé em ação? Alelo sobre canto e de la façai, uide cobla sobre canto e da lai. Eu sou homem igual a vocês, mas eu posso falar aqui na autoridade que Jesus me dá, que eu tenho colocado a minha fé em ação. E por isso que eu me encontro hoje aqui, porque este programa é milagre de Deus. E tudo que Deus tem feito em minha vida tem sido milagres por cima de milagres. E eu estou aqui com meu coração regozijado na presença do Senhor Jesus e na autoridade que Ele me dá, para dizer a você aí que está a me ouvir: você não pode desistir, porque quem desiste não pode alcançar a vitória. Quem desiste não vai contemplar o final da história. Jesus, Ele já escreveu a tua história, mas junto com você, Ele quer te dar a força necessária para que você possa prosseguir na fé que só Ele pode te dar. Mas você tem que se esforçar para não se deixar levar como os discípulos que temeram ali aquela situação, estavam aflitos,
com as ondas do mar braviamente assolando o seu barco, andolobolossui daí, e com vento forte vindo ao contrário, tudo estava vindo de encontro contra eles, e olhavam, e cadê o nosso Senhor? Porque Jesus não se encontrava ali. E agora o que será de mim? Você diz, e agora, meu Deus, tanto que estou eu a buscar a Ti através da oração, pedindo-Te providência, cadê o Senhor? Parece que o Senhor me abandonou. Jesus vindo sobre as águas do mar, Blastai, caminhando suavemente na sua soberania, Ele estava ali. Hello, Seleia la Sefa. Jesus está aqui dizendo a você, Rai ele sefi, Alai la sore, ilare compore, lare so, ed elle so fassi, andare le rianto berreio la so, e la vire la siento rebreia la si, lebreia la si, e reberro la so, e la vianto bereste recheia la vi, anderero la parte le sia la sa, e ali vinha meu Jesus, dizendo assim, Deus diz para você, não temas nada, eu estou a conduzir em toda esta caminhada, eu estou a cantar, está no controle de tudo, e estou a te dizer, tu precisas caminhar, jamais pensar em parar, porque eu sou o Deus que estou a cantar, rebeleleu sobre cantear, eu sou o Deus que estou no controle de tudo, estou aqui para te dizer, não temas, as águas estão bravias, o vento está forte, é assim que eu gosto, para mostrar o meu grande poder. Mas você não pode confundir-me com o fantasma, porque o fantasma só contempla quem não está a me ver. Rola bastiar, contempla fantasma quem está sendo direcionado por vista. Mas aqueles que eu escolhi são direcionados pela fé. E se você está sendo direcionado pela fé, você não irá contemplar a aparição é Bastia. Você não irá contemplar um fantasma vindo, mas você irá abrir os seus olhos e contemplará o teu Deus maravilhoso e lindo, vindo caminhando para te socorrer e para te dizer, não temas, porque eu não vou deixar o teu barco naufragar, não temas, porque eu sou contigo, não temas, segue em frente, grande, grande, grande é a tua vitória. Mas estar aí a prova, por quê? Porque a provação, porque o deserto, porque a tribulação, porque eu estou trabalhando em você. E quando tudo você pensa que tudo está perdido, é quando você irá contemplar o teu Deus vindo andando sobre as águas do mar, deste mar forte, das ondas que te fala vai, que te dão medo, e deste vento forte que você não queria contemplar solar aí em tua vida, é que tu irás contemplar a grande providência deste Deus que está a te falar. Jesus é a solução do teu problema, Jesus é a solução dos nossos problemas, Jesus é tua força, Jesus é tua instrução, Jesus é teu direcionamento. Jesus, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está a falar profundamente para você. Não podes desistir, porque os grandes vencedores, eles não desistem jamais. Ainda que por algumas vezes perdessem alguma coisa, não desistiam, porque tinham como centro a vitória. E a vitória, para ser alcançada, é com muita luta, é com muito esforço e trabalho, muita perseverança, é crendo naquilo que você não está vendo, mas tendo a certeza de que há uma força maior que está com você. E esta força maior
é o Deus que está a caminhar sobre as águas do mar, e que você não pode confundir, como os discípulos confundiram por estarem agoniados e sendo direcionados por aquilo que estavam vendo. Mas você que está aí aprendendo da parte do Senhor Jesus, você está sendo direcionado pela palavra de Deus. Portanto, quando somos direcionados pela palavra de Deus, estamos sendo respaldados pelo poder de Deus, que ainda que o inimigo levante muitos inimigos para tentar nos fazer parar, o Deus de poder é a nossa fortaleza, e Ele estará sempre, a cada momento, a nos guardar e a chegar no momento certo para a vitória nos entregar. A vitória Deus te prometeu, a vitória Deus nos prometeu. Ela chegará no tempo do Senhor, ao modo do Senhor. O que cabe a nós? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que o querer e o efetuar pertence ao nosso Deus. Esta é a mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa esta noite, com toda a sua perfeição, com todo o seu amor e sua glória. A graça e a paz a todos.